Fala, minha gente! Estamos aí novamente com a nossa eletiva maravilhosa e com um certo sentimento de saudade. Já estou também sentindo saudade, mas eu tenho certeza que vocês gostaram dessa eletiva. Não é não, prof? Com toda certeza, eu recebi vários vídeos marcados lá no meu Instagram, repostei todos, comentei alguns, eu fiquei até sem palavras para elogiar tanta destreza e tanto compromisso com a nossa disciplina que você teve, tá bom? E habilidade, pessoas maravilhosas, empenhadas. Eu gosto assim, aluno empenhado, porque aluno empenhado tem sucesso, né? Seja onde for. Eu escolhi para ser intérprete de Libras. Olha aí, gente. Aí, Tá legal. faltando profissional na área. Vai conseguir, porque vocês têm o quê? Empenho, dedicação e foco, que é o importante. É isso aí. Então, bora lá para nossa aula 17, na telinha aí com vocês, tá bom? É isso aí, 17, vamos lá. Professor Joalana, vamos falar sobre o que hoje? Políticas públicas para os surdos. É isso aí. Lógico, tem as políticas públicas para a educação, né, de um modo geral, mas vamos focar, como a nossa disciplina é Libras, vamos focar, então, para os surdos. Então, não foi... desculpa, já estava aqui viajando, professor. Falei, será que eu... Não, volte para Porto Velho. Volte, não volte aqui. Marte, Terra chamando, tá ok. A gente vai apresentar agora, nessa nossa aula, que não vai ser prática, vai ser teórica, o quê? O desenvolvimento político da comunidade surda no Brasil. Como é que foi esse movimento aqui no Brasil? As experiências, né, de cada grupo social, como é que foi na região sul, na região centro-oeste, em busca do quê? E como foi feito isso? Então, várias representações surdas, né, foram para Brasília, fizeram um movimento. Então, o que nós vimos hoje, em termos de visibilidade para a língua de sinais, não foi algo que surgiu porque um político aí famoso quis. Não, foi através de representações de pessoas surdas, buscando direito na educação, buscando acessibilidade de comunicação, que é a própria Libras, a política de modo geral, né? Buscando o quê? O seu espaço dentro da sociedade. E sempre mostrando para a sociedade o quê? A sua cultura surda. E dentro dessa cultura surda, que esse ser surdo tem o quê? Potencialidade. Né, prof? Exatamente, professora. Muito bem explicado pela professora Odelina. Todas essas lutas foram construídas ao longo do tempo. E aqui nós temos uma pequena referência temporal de alguns fatos que marcaram aí a história dos surdos. Por exemplo, a gente traz aí que a língua brasileira de sinais, né, ela passou a ganhar bem mais visibilidade no país. Mas sempre foi assim? Não, os surdos eram escondidos, eram maltratados, eram deixados à margem da sociedade, então não tinham o seu devido valor, não eram reconhecidos às vezes nem como pessoas, na verdade. Isso aí, não tinha direito à voz, né, literalmente a voz dentro da sociedade. Aí inicia aqui no Brasil em 1855, prof. Inicia de que forma? Então, aqui no Brasil, nessa data, veio um professor muito bom, professor francês, Ernest Rouet, né? Que ele chegou ao Brasil e propôs a Dom Pedro II, na época, a criação de uma espécie de escola para os surdos, né? Baseado numa metodologia própria francesa de sinais, que ele já trabalhava isso lá na localidade dele, ele propôs para Dom Pedro, chegou assim, meu camarada, vamos trazer esse negócio para cá? Aí resolveu, Dom Pedro aceitou a proposta e foi criado aí o INES. O INES, que data que foi criado o INES, então? Em 1857. Então, ele é marco 55, vem um professor para cá, um professor francês, até então nós não tínhamos educação para surdos, e em 57, depois da proposta dele com Dom Pedro II, com a proposta, vai ser construído e inaugurado, na verdade, em 1857, o Instituto Imperial, naquela época era Império, né, de surdo-mudo, no Rio de Janeiro. E a partir daí, então começa a educação. Ainda era muito, não tinha muita visibilidade ainda, né? Eram poucos alunos surdos que tinham nesse instituto. A quantidade era, acho que eu não me engano, 8 na época. E aí
Vamos então para 1875, prof, o que a gente consegue falar de 1875? Então, nessa época, a história da educação do SUS no Brasil, ela veio um momento importante, né, de registro e disseminação da língua brasileira de sinais. Então, veio o Ernest para cá, construiu a escola, mas só por volta de 75 que a língua começou a ser divulgada, começou a ser disseminada dentro do país, prof. É isso aí. Então, demorou? Foi rápido o processo? Não, foi bem demorado. Demorado. E aí a gente vai para 1977. Se eu não me engano, 1977 surge então os agrupamentos das comunidades surdas, que são as federações. E como é que acontecem as federações? Na época tinha o quê? Tinha que integrar essas pessoas surdas, estavam tendo educação, mas e aí? Como é que ia ser integrada? A palavra era essa, não era inclusão, era integração da pessoa surda na sociedade. É isso aí, prof. E especialmente nesse ano, com o surgimento das federações, nasceu aí a FENEIDA, que era a Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos. Então ainda tinha essa questão do deficiente auditivo entrelaçada ali dentro da cultura, tá? Isso aí. Lembrando que nessa época aí, né, nós estamos falando aí de 1800, aí dá um pulo, dá um salto, olha o tempo que ficou, né? Quase um século, né? Um século, na verdade, mais de um século, para realmente ter alguma mudança de fato, né? E aí depois, em 1987, tem a FENEIDA, né? A FENEIDA, ela evoluiu no sentido de incluir outros setores a ser trabalhado aí. Surge, então, a FENEIS, Federação também Nacional de Integração, né, prof? Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos. Então ela veio com essa pegada aí mais especialista, né, na questão focada lá aos surdos e trouxe essa evolução da FENEIDA para a FENEIS nesse ano de 1987. É isso aí. Professor, teve alguma diferença? A diferença é aquela questão de identidade, né? De identidade surda. FENEIDA ainda era visto como deficiente. Aí eles achavam, não, nós não somos deficientes, nós temos voz, né? Trabalhamos, enfim. Aí tem aquela questão que nós já explicamos com relação à identidade. Aí muda-se de deficiente para surdo, né? Federação, mesma sigla, só que agora usando a palavra surdo. Isso tudo, gente, são movimentos históricos mesmo, sabe? Isso é a evolução histórica dessa comunidade surda. E aí, na próxima data, prof? E aí, quando chegou em 2001 para 2002, começou-se esse movimento por reconhecimento, por legalidade. Percebeu-se que apenas de boca, apenas de divulgação, apenas o fazer por fazer não era suficiente. Precisava-se instaurar ali uma lei. E começou a briga até que, em meados de 2002, nasceu e foi consolidada a Lei de Libras, conhecida pelo número 10.436 do ano de 2002. Isso aí. Então, em 2001, houve um movimento nacional, prof. Ou seja, os surdos foram tudo para Brasília, era aquela divulgação. E aí eu posso dizer, prof, que eu participei desse movimento também. Faz as contas. Lelê. Participei também. Rondônia também teve representação lá em Brasília também. Teve surdos do nosso estado que foi para Brasília, que foram, não foi só um, né? Para lá, tá? Tem fotos, tem registro aí. Quem quiser pesquisar aí, essa época, né? Nós temos hoje, eu acho que é uma doutora da Unir, né? Doutora. A Indira, né? Quem quiser pesquisar, tem fotos aí, né, na internet aí, era nesse movimento, com a bandeira do nosso estado de Rondônia. Enfim, esses são os marcos da educação de surdo, isso surgindo lá de 1855 até agora. Vamos lá, prof. Tem mais coisa, prof. Então, com tudo isso, falando da lei, já que o professor falou da lei, Libras é a segunda língua oficial do Brasil? Pergunto aí para vocês, é isso? Rapaz, tem uma discussão gigantesca aí na comunidade ainda hoje. Tem até hoje, porque aí da comunidade ouvinte, algumas pessoas não aceitam ela como língua oficial, tem uma discussão. E a comunidade surda, lógico que aceita, sim, ela como língua oficial. E o que ainda precisa ser conquistado nesse universo dos surdos, né? Nós temos, então, uma lei... Mas ainda precisa fazer mais, prof? Pois é, a gente tem que começar a analisar. Nós temos uma lei, já temos um decreto,
Só que essa luta por direitos, por valorização, ela precisa ser constante. Ainda não está consolidado, ainda existe muito preconceito, ainda existem pessoas que não têm propriedade para entender como são as pessoas da comunidade surda, o que elas realmente precisam. E prova disso é que você vai ainda em vários estabelecimentos comerciais e públicos que você não tem acessibilidade para a pessoa surda. Então a luta não acabou, ela continua. Ela continua. Mas essa lei foi um ganho na comunidade surda, né? Porque ela vai ganhar o quê? Visibilidade no país em 2002. Ah, mas já existia essa língua antes de 2002? Já existia, mas ela não era reconhecida. Então ela ganha visibilidade a partir de 2002. Aí tá, Lei de Libras, vantagens e desvantagens. Isso falando em 2002, vantagens e desvantagens. Vantagens, bom, inúmeras, né, prof? Inúmeras. Nossa, claro, reconhecimento, valorização, novos empregos, novas entradas para o surdo no mercado de trabalho e também nos ensinos superiores, tudo isso faz a lei proporcionou, abriu esses caminhos para, eu posso dizer até para a evolução do surdo como pessoa. Imagina aquela pessoa que ela não tinha direito a uma educação de qualidade, ela não tinha direito a concorrer no mercado de trabalho, então através da lei, na verdade, isso começou a própria informação, né, prof? Sim. Porque não chegava até ele. Agora, a desvantagem, qual era a desvantagem? Nós não tínhamos uma lei, nós tínhamos essa comunidade surda, tinha esse povo surdo, mas não tínhamos o profissional para dar essa acessibilidade. Essa, nesta época de 2002, foi a maior desvantagem. Porque não era reconhecido o profissional que iria trabalhar com essa língua, ofertando a acessibilidade para o surdo. Então, assim, por isso que a lei foi boa, mas precisava melhorar muito. Isso de 2002 para cá, lógico, melhorou. E a gente vai estar falando sobre isso também. E aí vai surgir, então, várias leis, que são políticas públicas, né? Isso foi em 2002, tá aí, 10.436, Lei da Libras. Mas antes disso, nós já tínhamos uma lei que era bem maior, né? Vai falar de todas as deficiências, e aí inclui a questão da surdez, inclui a deficiência auditiva, que é a 10.098 de 2000, que vai especificamente que vai falar sobre acessibilidade. E aí as formas de acessibilidade. Quem quiser pesquisar essa lei para aprofundar, fica à vontade. A gente só está apresentando aqui. A 2002 nós já falamos que é a Lei da Libras, né, que dá essa visibilidade, que reconhece essa gestualidade enquanto língua, enquanto que tem estrutura. E aí vem a próxima, né, prof? A de 2008, 11.796 de 2008, que vai falar sobre o quê? Essa é uma lei bem bacana, porque ela vai remeter à nossa aula passada. Lembra que na nossa aula passada nós aprendemos a sinalizar o Dia do Surdo? Então, essa é uma lei que ela vem legalizar aí, que ela vem dizer, ó, hoje, 26 de setembro, é o Dia do Surdo, é por lei, está instaurado. Então, passou a valer nacionalmente o Dia do Surdo através da lei 11.796 de 2008. E a 13.146 de 2015, né, a de 2000, vai falar de acessibilidade. E a 2015, ela vai dar uma complementação da lei de 2000, que ela vai falar sobre o quê, prof? Ela vem aí, ela é conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela é uma norma fundamental, que ela vem a garantir o quê? Direitos e estabelece também deveres para promover a igualdade, a inclusão com pessoas com deficiência de um aspecto visual, social, econômico, de várias aí especialidades, tá bom? Isso aí, só para... Fazendo uma relação com relação à lei da Libras, tem um decreto que vai regulamentar essa lei, né? Que é o decreto 5.626 de 2005. Então, repara, teve a lei em 2002 e aí teve o decreto em 2005. Prof, e a lei 2.319, qual é? Essa lei ela é de 1º de setembro, né, de 2010, professora. E aí, no site do Planalto, ela regulamenta o quê? A profissão do tradutor e intérprete de Libras. Acabou esse negócio de fazer as coisas de graça. Por que eu falo isso? Então, o intérprete de Libras, ele sempre foi visto como aquele voluntário, aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que está ali para servir, para ser que não está errado. Mas existe um momento em que a profissão do intérprete
precisa ser valorizada, precisa ser remunerada. Demanda tempo, Isso demanda aí. estudo. E aí vem a lei. E é gasto, é gasto. Você vai fazer um curso de Libras, não é um curso barato. E não é um curso que você vai aprender em pouco tempo. Isso aqui é a base. Nós estamos dando aqui a base para vocês. Quem gostar, me interessar, então vou me aprofundar. Tudo é uma questão financeira por trás disso, como qualquer outra profissão, entendeu? Exatamente. Mas repare o tempo que demorou. Nós tivemos, então, a Lei da Libras em 2002, nós tivemos o Decreto da Libras, que fala do tradutor e intérprete, está citado em 2005, mas não temos nenhuma lei até então desse profissional. Ela só vai surgir 5 anos depois, né? Se a gente pensar num absurdo pior, já existiu lá no passado um intérprete de Libras. Então, se a gente for considerar lá o Ernest Rouet como um intérprete, uma pessoa que traduzia, fazia essa tradução já desde 1800 e bolinha, já não tinha uma valorização. Uma pessoa contratada, voluntária, entre aspas, porque o Dom contratou ele, né? Ele recebia lá, mas não era reconhecido como um profissional merecedor por sua tradução, sua habilidade de traduzir. O Ernest Rouet, ele era surdo, ele era auditivo, deficiente auditivo oralizado. Então, ele percebia e ele transitava nas duas línguas por conta disso. Prof, vamos lá, então, vamos dar continuidade ao nosso... Tá no slide para nós. Diretor. E aí, o que vai melhorar com toda essa legislação, né? Essas políticas públicas? Melhora onde? Em que setores, prof? Melhora no setor da saúde, da tecnologia, da educação, da assistência social, do esporte, dos direitos humanos, da acessibilidade, comunicação e cultura. Professor, mas melhora em tudo? Claro! Imagina uma pessoa que ela não tem acesso a nenhuma dessas informações por falta de acessibilidade linguística. É a mesma coisa que do nada você ser teletransportado para os Estados Unidos, sem nunca ter feito nenhum cursinho de inglês. Eu vou ser mais dramática aí. Mais ainda. Teleportado para Marte. Para Marte. Mas tem gente. Nos Estados Unidos ainda dá jeito ainda. Com um pouquinho de tempo você consegue aí se comunicar. O surdo nem com um pouquinho de tempo. Ele precisa dessa língua, entendeu? Então, com essa língua, ele teve acesso a tudo isso. Ah, é 100%? O surdo tá... Não é 100%, ainda falta muita coisa. Principalmente na área da saúde. Tecnologia ótima, vários aplicativos que tem Libras, né, relacionado, esporte, eles participam, bacana também. Assistência social, ok. Educação tá mais ou menos, mas enfim, também tá indo. Nós estamos com a disciplina de Libras eletiva, né? Olha, eu vou puxar um pouco da sardinha para o esporte. Vocês sabiam que existe as Olimpíadas próprias para os surdos, gente? Então, isso é uma conquista maravilhosa que pouca gente sabe. Então, acontece um evento de tempos em tempos, somente dedicado ao esporte com pessoas surdas, porque eles não se encaixam nos esportes paralímpicos, com pessoas com deficiência, porque eles não possuem nenhuma deficiência física limitante do esporte. A única deficiência deles é comunicacional, e por isso foi criada as Olimpíadas próprias para os surdos participarem. Parabéns aí, professor de Educação Física, dando a sua colaboração. E com esse movimento todo aí da legislação, o movimento que foi para Brasília, da comunidade surda, vai surgir, então, se é uma língua, então, para eu ser professora, para eu trabalhar, né, com redação oficial, eu tenho que fazer uma faculdade. Então, aí surge, então, letras a nível superior, letras Libras. A priori foi na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Houve os polos, lá era a base, tinha os polos em outras regiões do país, e isso foi se difundindo, e hoje nós temos aqui na Universidade Federal, na Uni, né, letras Libras também. Então, tudo isso são conquistas que não surgiu do nada. Ou seja, vocês viram aí como é que foi essa evolução até chegar aí. E aí tem as pessoas aí que tem as fotos da comunidade surda, dos surdos, do povo surdo. Esses são todos surdos, não são ouvintes, são todos surdos. Com toda essa evolução, o surdo chegou à faculdade. Muitas vezes o surdo não chegava nem a terminar o ensino médio. Aí tem doutores, tá? Já tem mais, tá? Esses 300 professores surdos tem mais que isso, doutores já tem mais que isso também hoje, tá certo? A gente não tem essa precisão, mas é muito mais que 74 doutores, é muito mais do que 180 mestres, todos surdos. Então, estão chegando à faculdade, estão chegando a fazer o doutorado, a fazer um mestrado, coisa que
15 anos atrás, não, 10 anos, vamos 15 não, 10 anos atrás não chegava. Por quê? Porque não tinha acessibilidade linguística. E isso abriu esse espaço para eles. Vamos lá, prof, fala um pouco do Enem, prof. Então, hoje, uma conquista bem bacana, que a gente pode ver que é uma política pública, né? O Enem já traduzido em Libras, já tem aí Enem ofertado em Libras para o surdo. Olha que bacana essa acessibilidade. Então, o surdo ali recebe, durante o ensino médio, o intérprete, né? Muitas vezes não recebe, mas precisa ter. Se você não tem aí na sala de aula, do ensino regular, tem que alertar que precisa ter um intérprete para ele poder acompanhar fielmente as aulas. E aí, quando ele vai chegar no Enem, tem essa possibilidade dele conseguir fazer o Enem em língua brasileira de sinais. Olha que maravilha. Mas aí, professor presencial que tem aluno surdo aí, ou que vai ter, não sei, a gente não sabe, está assistindo nossas aulas, você tem que acompanhar o surdo na sua inscrição do Enem. Então, lá no Enem, ele tem que fazer essa escolha. E junto com a escolha, ele tem que enviar o laudo também. Então, lá tem. Além disso tudo, ele tem, por conta do tempo, porque é língua de sinais passando para uma outra língua, ele tem direito a mais 30 minutos até 1 hora a mais do dia da prova, tá? Professor presencial, para ajudar a fazer a inscrição do seu aluno surdo aí, fique atento a isso também na hora da inscrição. Fazer a escolha da videoprova com acréscimo de tempo. E anexar o laudo. Sem o laudo, mesmo que você pedir, não vai valer, ok? Vamos lá. Então, aqui, bota... Isso, diretor. Tá esperto, diretor. Já tem tantas aulas que ele já tá afinado com a gente, já. Então, nem fala mais e já lê pensamentos, esse diretor. Já lê pensamentos, isso aí. Então, tá. Então, para essa evolução de língua, de identidade, tudo que nós já falamos, o que evoluiu em tudo isso? O que aconteceu aí? Eita, prof, será que agora eu enxergo? Tô sabotando. Tá me sabotando. Ali não, tem que ter decorado. Ele teve o quê? O surdo teve acesso a conhecimento. Então, vocês viram aí que teve formação de professores surdos. Nós não tínhamos professores surdos. Eles tiveram ensino de qualidade, compreende conceitos, porque é passado por uma língua. Ele teve um currículo como primeira língua, a língua de sinais, e a L2, que é a língua portuguesa. Nós já temos um currículo, tá? Pesquise aí no MEC, que nós temos já um currículo para o ensino da língua brasileira de sinais. Conteúdos e atividades e recursos, valorizando com foco em quem, professor? No sujeito surdo, sempre pensando nele, na sua sensibilidade, na sua evolução, tudo isso, todo esse trabalho, pensando aí em tentar reparar todos os anos de prejuízo que o surdo não teve através da falta de acessibilidade. É isso aí, valorizando sempre o que? A língua de sinais, respeitando o que? A sua identidade e aceitando o que? A sua cultura. Ele é diferente, ele percebe um mundo diferente de nós, a gente tem que aceitar, pronto, acabou, gente. Cultura, enfim, cultura, vamos respeitar e finish. E aí nós estamos ficando por aqui, né? A nossa aula está se encerrando, tá bom? Estamos chegando aí na parte final. Próxima aula tem quiz. Se prepara, organiza a sala que vai ser muito legal. E a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo a todos vocês. Tchau, tchau.